paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Abre, Senhor, a minha mente para que eu compreenda, minha boca para que eu proclame e meu coração para que eu acolha. Amém. Em resumo, 2 Crônicas 4 oferece uma visão detalhada da grandiosidade e da riqueza do Templo de Salomão, focando nos elementos funcionais e simbólicos. O altar de bronze e o mar de bronze, com suas vastas dimensões e intricados detalhes, demonstram a escala monumental do culto e a importância da purificação. A abundância de utensílios, de bacias, candelabros e mesas, todos feitos de ouro e bronze polido, ressalta a magnificência e a preparação para um serviço divino elaborado. O mestre artesão de Tiro é novamente creditado por sua habilidade em fundir e moldar os complexos utensílios, destacando a colaboração internacional. A vasta quantidade de bronze e outros metais preciosos sublinha a opulência do templo e a dedicação do rei e do povo em honrar a Deus. Este capítulo complementa a descrição arquitetônica anterior, revelando como o interior e os pátios do templo eram equipados para o serviço divino, tudo com a mais alta qualidade e em grande escala. Vamos à leitura. 2 Crônicas, capítulo 4. Construiu também o altar de bronze de 20 côvados de comprimento, 20 de largura e 10 de altura. Fabricou o mar de metal fundido, o qual tinha uma largura de 10 côvados de uma borda a outra. Tinha forma circular e sua altura era de 5 côvados. Sua circunferência era medida por um cordão de 30 côvados. Figuras de bois circundavam-no todo, ao redor, debaixo do rebordo, 10 para cada côvado, em 2 fileiras, fundidas numa só peça com ele. Era sustentado por 12 bois, dos quais 3 olhavam para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o oriente. O mar descansava sobre suas partes traseiras, que estavam voltadas para dentro. Sua espessura era de 1 palmo e a borda como a de um copo. Tinha a forma de uma flor de lótus. Sua capacidade era de 3.000 batos. Salomão fez também 10 bacias, das quais 5 foram colocadas à direita e 5 à esquerda, para nelas fazer as abluções. Aí era lavado tudo o que se utilizava para os holocaustos, ao passo que o mar servia para as abluções dos sacerdotes. Fez 10 candelabros de ouro, de acordo com o modelo prescrito, e colocou-os no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Fez 10 mesas e colocou-as no templo, 5 à direita e 5 à esquerda, e 100 vasos de ouro. Fez o átrio dos sacerdotes e o grande pátio com portas recobertas de bronze. Colocou o mar voltado para a direita sudeste. Irã fabricou as cadeiras, as pás e as bacias, terminando dessa maneira todos os trabalhos que tinha de fazer para o rei Salomão no templo de Deus, a saber, 2 colunas com os capitéis e as arquitraves que lhe estavam sobrepostas, 2 redes que cobriam os capitéis com as arquitraves que estavam sobrepostas às colunas, 400 romãs, das quais 2 fileiras ornavam as grades que cobriam os capitéis, com as arquitraves que estavam sobre as colunas. Fez os pedestais e as bacias que eles suportam, o mar e os 12 bois que os sustentam, as cadeiras, as pás e os garfos. Todos os acessórios que Irã-Abi fez para o templo do Senhor eram de bronze polido. O rei mandou-os fundir na planície do Jordão, numa terra argilosa entre Sucote e Saredata. Todos os objetos foram fabricados em tal quantidade que não se podia variar o peso do bronze. Eis os objetos que Salomão mandou fossem ainda feitos para o templo: altar de ouro, as mesas nas quais se colocavam os pães da proposição, os candelabros com suas lâmpadas de ouro prescritos pela lei para o santuário, as flores, as lâmpadas e as tenazes feitas de ouro fino, as facas, os vasos, as colheres e os cinzeiros de ouro fino, a porta de ouro da sala, as portas internas do Santo dos Santos e as portas de entrada do templo que eram de ouro.
Em resumo, 2 Crônicas 5 é um capítulo de grandiosa teofania e realização do propósito divino, a integração dos tesouros de Davi e a convocação de todo Israel para a transferência da arca mostram a importância do evento. A Arca da Aliança, contendo as tábuas da lei, é o coração do templo e o símbolo da aliança de Deus com seu povo. A participação em massa de sacerdotes e levitas, com uma orquestra e coro grandiosos, ilustra a magnificência do culto no templo. A presença da Shekinah é a glória do Senhor, enchendo o templo, a ponto de os sacerdotes não poderem ministrar. É a confirmação mais clara da aceitação divina da obra e da residência de Deus em meio ao seu povo. É o selo de aprovação de Deus sobre o templo. Este capítulo é um dos pontos altos do livro de Crônicas, representando a concretização do sonho de Davi e a confirmação da bênção de Deus sobre o reinado de Salomão e sobre a nação de Israel. 2 Crônicas, capítulo 5. Terminou-se dessa maneira tudo o que Salomão tinha mandado realizar para o templo do Senhor. Para aí, então, mandou transportar tudo o que Davi seu pai tinha consagrado, a prata, o ouro e todos os utensílios, e pôs tudo nos tesouros da casa de Deus. Então congregou em Jerusalém os anciões de Israel, o chefe das tribos e o chefe das famílias e israelitas, para transportarem de Sião, isto é, da cidade de Davi, a arca da aliança do Senhor. Todos os israelitas reuniram-se junto do rei para a festa. Era o 7º mês. Chegados que foram todos os anciões de Israel, levantaram os levitas a arca e a transportaram com a tenda de reunião e todo o seu mobiliário de utensílios sagrados. Foram os sacerdotes levíticos que fizeram essa transladação. O rei Salomão e toda a multidão de israelitas, reunida com ele diante da arca, imolaram tal quantidade de ovelhas e de bois que não se pôde avaliar o seu número. Os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor a seu lugar, no santuário do templo, o Santo dos Santos, sob as asas dos querubins. Os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca e a cobriam, assim como os teus varais. Estes eram tão compridos que se podia ver suas extremidades diante do santuário, mas não se podiam divisá-los de fora. A arca permaneceu lá até o momento presente. Nela não havia outra coisa senão 2 tábuas que Moisés ali tinha colocado no Monte Horebe, quando o Senhor concluiu a aliança com os israelitas que acabavam de sair do Egito. Os sacerdotes saíram do santuário. Todos os sacerdotes presentes tinham tomado parte da cerimônia, sem observar a ordem de classe. E todos os levitas cantores, Asaf, Ema e Ditum, seus filhos e irmãos, vestidos de linho fino, colocados a leste do altar, tocavam símbolos, cítaras e harpas, acompanhados de 120 sacerdotes que tocavam trombetas. Quando os tocadores de trombeta e os cantores se uniam para celebrar, numa mesma sinfonia, o louvor do Senhor, no momento em que faziam ressoar o som das trombetas, dos símbolos e de outros instrumentos de música com este hino: Louvor ao Senhor porque Ele é bom, porque sua misericórdia é eterna. Nesse momento, o templo se encheu de uma nuvem tão espessa que os sacerdotes não puderam permanecer ali para exercer sua função. A glória do Senhor enchia a casa de Deus. Em resumo, 2 Crônicas 6 é uma oração magistral de dedicação e intercessão que revela a teologia do templo para o cronista. Salomão compreende que o templo não pode conter Deus, mas é um lugar designado para o encontro entre Deus e seu povo. A principal função do templo é ser um ponto de referência para as orações de Israel em todas as suas necessidades, um lugar onde Deus promete ouvir e perdoar. Salomão apela à promessa de Deus a Davi, que é a base da legitimidade de seu reinado e da construção do templo. A inclusão do estrangeiro na oração mostra que o templo é um farol para todas as nações que buscam Deus de Israel. As petições de Salomão estão frequentemente ligadas à condição de arrependimento e conversão do povo, mostrando que o perdão divino depende da resposta humana. Esta oração é um documento teológico-chave, articulando o propósito do templo, não como uma casa para Deus, que é ilimitado, mas como um lugar onde a humanidade pode se voltar para Ele e experimentar sua misericórdia. 2 Crônicas, capítulo 6. Então disse Salomão: O Senhor deseja habitar na escuridão.
Construí, portanto, uma casa que será vossa morada eterna. Voltou-se em seguida para a assembleia que estava de pé e abençoou. Bendito seja, disse ele, o Senhor, Deus de Israel, que pela sua própria boca falou a Davi, meu pai, e que pela sua mão realizou suas promessas. Ele tinha dito: desde o dia em que fiz sair meu povo do Egito, não escolhi uma cidade dentre todas as tribos de Israel para nela construir um templo, onde meu nome fosse invocado, e não escolhi um homem para que fosse chefe de meu povo de Israel. Mas escolhi Jerusalém como lugar de residência para meu nome e Davi como rei de meu povo de Israel. Ora, meu pai Davi desejava edificar um templo para a glória do Senhor, Deus de Israel. Mas o Senhor lhe disse: tivestes uma feliz inspiração de edificar um templo para a glória de meu nome. Somente não és tu que me hás de construir, será teu filho, o filho procedente de tuas entranhas que o fará. O Senhor realizou sua predição. Sucedi a meu pai Davi e ocupei o trono de Israel, como disse o Senhor, e construí o templo ao nome do Senhor, Deus de Israel. Pus a arca onde se encontra colocada a aliança feita entre o Senhor e os israelitas. Em seguida, Salomão postou-se diante do altar do Senhor, em presença de toda a Assembleia de Israel, e estendeu as mãos para o céu. Com efeito, ele mandara construir uma tribuna de bronze, erguida no meio do átrio, de 5 côvados de comprimento, 5 de largura e 3 de altura. Nela subiu e de joelhos, voltado para a multidão dos israelitas, com os braços levantados para o céu, disse: Senhor, Deus de Israel, não há nem no céu, nem na terra, um Deus que seja comparável a vós, que seja fiel à sua aliança com seus servos e cheio de misericórdia para com os que vos servem de todo o coração. Cumpristes a promessa que fizestes a meu pai Davi, vosso servo. Neste dia, vossa mão realizou o que vossa boca havia anunciado. Dignai-vos, portanto, agora, Senhor, Deus de Israel, cumprir também a promessa que fizestes a meu pai Davi, vosso servo, de que jamais lhe faltaria diante de vós um descendente que ocupasse o trono de Israel, contanto que seus filhos atendam ao seu procedimento e observem vossa lei, como ele mesmo a observou. Assim, pois, Senhor Deus de Israel, dignai-vos ratificar a promessa que fizestes a vosso servo Davi. Mas é verdade que Deus habita com os homens sobre a terra? Se os céus e os céus dos céus não vos podem conter, muito menos ainda esta casa que eu construí. Contudo, Senhor meu Deus, atendei a prece suplicante de vosso servo, acolhei o clamor e os votos que ele vos dirige, que de dia e de noite vossos olhos estejam abertos para esta casa, para este lugar em que prometestes fazer a residência de vosso nome. Escutai o pedido que vosso servo vos apresenta. Escutai a súplica de vosso servo e de vosso povo de Israel, quando vierem orar neste lugar. Escutai-os de vossa morada celeste, escutai e perdoai. Se um homem pecar contra seu próximo e lhe for exigido juramento, se ele vier jurar diante de vosso altar, neste templo, escutai-o do alto do céu. Agi e julgai vossos servos de modo a condenar o culpado, fazendo recair sobre ele o peso de sua falta e de modo a justificar o inocente, tratando de acordo com sua inocência. Quando o vosso povo de Israel, por ter pecado contra vós, for subjugado pelo inimigo, se ele retornar a vós, render glória ao vosso nome, entrar neste templo para dirigir-vos preces e súplicas, escutai do alto do céu e perdoai o pecado de vosso povo de Israel, reconduzindo a terra que lhe destes a ele e aos seus pais. Se o céu vier a se fechar e não chover mais, por terem eles pecado contra vós e vierem a orar neste lugar, rendendo glória ao vosso nome e arrependendo-se de seu pecado por causa de vosso castigo, escutai-os do alto do céu, perdoai o pecado de vossos servos e de vosso povo de Israel. Mostrai-lhe o reto caminho que deve seguir e concedei chuva à terra, que destes como herança a vosso povo. Quando a terra for assolada pela fome, peste, ferrugem, mangra, gafanhoto, pulgão, quando os inimigos cercarem a cidade da terra de Israel, ou se houver uma calamidade ou uma epidemia qualquer, e um homem ou todo o povo de Israel vos dirigir uma prece suplicante, e cada qual, reconhecendo sua chaga dolorosa, estender as mãos para este templo, escutai do alto do céu, de vossa morada e perdoai, concedendo a cada um o que merece, vós que conheceis seu coração, pois só vós conheceis o coração do homem.
É assim que eles vos temerão e andarão em vossos caminhos, durante toda a sua vida, na terra que destes a seus pais. Quando o estrangeiro, sem pertencer a Israel teu povo, vier de uma terra longínqua, atraído pela fama de vosso nome e do poder de vosso braço, para rezar neste templo, escutai do alto do céu, lá onde habitais, e concedeis a esse estrangeiro tudo o que vos pedi. Todos os povos da terra conhecerão assim vosso nome e vos temerão como o vosso povo de Israel, cientes de que vosso nome é invocado sob este templo que vos construí. Quando o vosso povo fizer guerra contra seus inimigos em qualquer direção, a qual vós o enviardes, e ele vos invocar, voltando-se para esta cidade, de vossa escolha e para este templo, que construí a glória de vosso nome, escutai do alto do céu suas preces suplicantes e fazei-lhe justiça. Quando tiverem pecado contra vós, pois não há homem algum sem pecado, quando em vossa ira os entregardes ao inimigo e o vencedor os deportar para uma terra estrangeira, longínqua ou próxima, e lá na terra de seu exílio entrarem em si e retornarem a vós, dizendo-vos em tom de súplica: pecamos, cometemos a iniquidade, fizemos o mal. Se eles retornarem a vós de todo o seu coração e de toda a sua alma na terra do exílio, ou onde estiverem deportados, e vos dirigirem sua oração, voltando-se para a pátria que destes a seus pais, para a cidade de vossa predileção e para este templo que construí a glória de vosso nome, escutai do alto do céu, lá onde habitais, suas preces, súplices, fazei-lhe justiça e perdoai a vosso povo os pecados cometidos contra vós. Por conseguinte, doravante, ó meu Deus, que vossos olhos estejam abertos e vossos ouvidos atentos a toda a prece feita neste lugar. Senhor Deus, vinde, pois, habitar nesta moradia, vós e a arca onde reside vosso poder. Senhor Deus, que vossos sacerdotes estejam revestidos de força salutar e que vossos devotos desfrutem de sua felicidade. Senhor Deus, não repilais a prece daquele que vos é consagrado, em memória dos favores que concedestes a vosso servo Davi. Em resumo, Atos capítulo 5 é crucial para a expansão e a identidade da igreja cristã. A defesa de Pedro e o reconhecimento de Jerusalém, da obra do Espírito Santo entre os gentios, removem as barreiras mais significativas para a inclusão não judia. A cidade de Antioquia se torna um polo missionário vital, com um crescimento notável entre os gentios, impulsionado pela mão do Senhor e pelo ministério de Barnabé. Barnabé é um filho da consolação e um líder sábio, reconhece o potencial de Saulo e o traz para o ministério de Antioquia, formando uma parceria que será fundamental para as futuras viagens missionárias. A identificação de seguidores de Jesus como cristãos em Antioquia marca a consolidação de uma nova identidade religiosa, transcendendo as divisões étnicas. A coleta para os irmãos da Judéia demonstra que, apesar das diferenças culturais e geográficas, a igreja é uma comunidade unida pelo amor e pela fé. Este capítulo pavimenta o caminho para as grandes missões paulinas, mostrando como o Espírito Santo estava liderando a igreja para se tornar uma comunidade verdadeiramente global. Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Os apóstolos e os irmãos da Judéia ouviram dizer que também os pagãos haviam recebido a palavra de Deus. E quando Pedro subiu a Jerusalém, os fiéis que eram os da circuncisão repreenderam-no. Por que entrastes em casa de incircuncisos e comestes com eles? Mas Pedro fez-lhes uma exposição de tudo o que acontecera, dizendo: Eu estava orando na cidade de Jope, e arrebatado em espírito tive uma visão. Uma coisa à maneira de uma grande toalha, presa pelas 4 pontas, descia do céu até perto de mim. Olhei atentamente e distingui claramente quadrúpedes terrestres, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Eu, porém, disse: De nenhum modo, Senhor, pois nunca entrou em minha boca coisa profana ou impura. Outra vez falou a voz do céu: O que Deus purificou, não chames tu de impuro. Isto aconteceu 3 vezes, e tudo tornou a ser levado ao céu. Nisso chegaram 3 homens à casa onde eu estava, enviados a mim de Cesareia. O Espírito me disse que fosse com eles sem hesitar.
Foram comigo também os 6 irmãos aqui presentes e entramos na casa de Cornélio. Este nos referiu então como em casa tinha visto um anjo diante de si, que lhe dissera: envia alguém a Jope e chama Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele te dirá as palavras pelas quais serás salvo tu e toda a tua casa. Apenas comecei a falar quando desceu o Espírito Santo sobre eles, como no princípio descera também sobre nós. Lembrei-me então das palavras do Senhor, quando disse: João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Pois se Deus lhes deu a mesma graça que a nós, que cremos no Senhor Jesus Cristo, com que direito me oporia eu a Deus? Depois de terem ouvido essas palavras, eles se calaram e deram glória a Deus, dizendo: portanto, também aos pagãos concedeu Deus o arrependimento que conduz à vida. Entretanto, aqueles que foram dispersados pela perseguição que houve no tempo de Estevão chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia, pregando a palavra só aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, entrando em Antioquia, dirigiram-se também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e grande foi o número dos que receberam a fé e se converteram ao Senhor. A notícia dessas coisas chegou aos ouvidos da igreja de Jerusalém. Enviaram então Barnabé até Antioquia. Ao chegar lá, alegrou-se, vendo a graça de Deus, e a todos exortava a perseverar no Senhor com firmeza de coração, pois era um homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. Assim, uma grande multidão uniu-se ao Senhor. Em seguida, partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Achou e levou para Antioquia. Durante um ano inteiro, eles tomaram parte nas reuniões da comunidade e instruíam grande multidão, de maneira que Antioquia é que os discípulos, pela primeira vez, foram chamados pelo nome de cristãos. Por aqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém a Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se e deu a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em toda a terra. Esta, com efeito, veio no reinado de Cláudio. Os discípulos resolveram, cada um conforme as suas posses, enviar socorro aos irmãos da Judéia. Assim o fizeram e o enviaram aos anciões por intermédio de Barnabé e Saulo. Nesse trecho do Salmo 67 é uma poderosa conclusão que celebra a soberania universal de Deus e sua relação especial com Israel. Reis e impérios, tanto subjugados pela força quanto convertidos pela graça, são profetizados como adoradores no Templo de Jerusalém. Deus é invocado para reprimir os inimigos poderosos que se deleitam na guerra, garantindo a paz e a submissão das nações. Ele é o Senhor que cavalga sobre os céus, cuja voz é potente e cujo poder deve ser reconhecido por toda a terra. O templo é o centro de sua presença e é de lá que ele concede força e poder ao seu povo, garantindo sua existência e sucesso. O salmo termina com um louvor fervoroso a Deus, que é a fonte de toda a bênção e poder. Este salmo, com sua mistura de súplica, profecia e louvor, pinta um quadro do Deus de Israel como soberano universal, que atua na história para trazer sua glória e bênção sobre seu povo e, eventualmente, sobre todas as nações. Salmo 67, dos versículos 29 ao 36. Mostrai, ó Deus, o vosso poder, esse poder com que atuastes em nosso favor. Pelo vosso templo em Jerusalém, ofereçam-vos presentes os reis. Reprimi a fera dos canaviais, a manada dos touros com os novilhos das nações pagãs. Que eles se prosterne com barras de prata. Dispersai as nações que se comprazem na guerra. Aproxime-se os grandes do Egito. Estenda a Etiópia suas mãos para Deus. Reinos da terra, cantai a glória de Deus. Cantai um cântico ao Senhor, que é levado pelos céus eternos. Eis que ele fala, sua voz é potente. Reconhecei o poder de Deus. Sua majestade se estende sobre Israel. Sua potência aparece nas nuvens. De seu santuário, temível é o Deus de Israel. É ele que dá ao seu povo a força e o poder. Bendito seja Deus. Esse trecho de sabedoria detalha os benefícios práticos e espirituais da sabedoria para quem acolhe. A sabedoria é a força que permeia e governa o cosmo com justiça e benevolência.
O autor expressa um amor apaixonado pela sabedoria, vendo-a como a companheira ideal e a fonte de verdadeira beleza. Sua proximidade com Deus e seu papel como reveladora dos mistérios divinos a tornam incomparavelmente nobre. A sabedoria é a raiz da verdadeira riqueza e da inteligência criativa. Ela não apenas ensina as virtudes essenciais para a vida humana, mas também confere um conhecimento universal que abrange passado, presente e futuro, e a capacidade de interpretar os mistérios da vida. Este trecho enfatiza que a sabedoria não é apenas uma qualidade abstrata, mas uma parceira ativa que transforma a vida do indivíduo, capacitando para o bem e para a compreensão profunda do mundo e da vontade divina. Livro da Sabedoria, capítulo 8, dos versículos 1 ao 6. Ela estende seu vigor de uma extremidade ao mundo à outra e governa todas as coisas com felicidade. Eu amei e procurei desde minha juventude. Esforcei-me por tê-la por esposa e me enamorei de seus encantos. Ela mostra a nobreza de sua origem em conviver com Deus. Ela é amada pelo Senhor de todas as coisas. Ela é iniciada na ciência de Deus e por sua escolha decide de suas obras. Se a riqueza é um bem desejável na vida, que há de mais rico que a sabedoria que tudo criou? Se a inteligência do homem consegue operar, o que então, mais que a sabedoria, é artifício dos seres? E se alguém ama a justiça, seus trabalhos são virtude. Ela ensina a temperança e a prudência, a justiça e a força. Não há ninguém que seja mais útil aos homens na vida. Oração final. Senhor, te louvo e agradeço, porque deixastes tua palavra viva no meio de nós. Que as tuas palavras fiquem guardadas em meu coração e que eu seja testemunha viva do vosso Evangelho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.